Olá, queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que hora que você costuma ver os meus vídeos, hein? Então vamos lá. Vamos começar mais uma semana de aulas, é, com mais aprendizagem. Espero que vocês estejam acompanhando essas aulas. Eu percebi que a última aula poucos alunos acessaram. Poucos estão fazendo a devolutiva das atividades. Isso não é uma coisa legal, tá, gente? Vocês precisam assistir às aulas para depois fazer as atividades. Como vocês pretendem acertar a resolução sem antes ter visto o conteúdo? E ainda mais um conteúdo que é totalmente novidade para vocês. Então, vocês precisam aí criar estratégia de estudo, tipo, rotina. Todos os dias você tem que fazer as coisas que você se propõe. Por exemplo, eu não sei que hora você costuma acordar, mas vamos dizer que você esteja dormindo 1 hora da manhã, né? Se você estiver dormindo a 1 hora da manhã, que eu sei que muita gente está fazendo isso porque fica brincando no WhatsApp, assistindo filme, essa coisa toda. Então, se você estiver dormindo 1 hora da manhã, você tem que acordar às 9, porque o nosso organismo ele precisa de 8 horas de sono reparador. Então, digamos que você esteja acordando às 9 horas. Se você está acordando às 9 horas, você vai acordar, vai tomar um banho, escovar os dentinhos, tomar um café da manhã, que eu espero que todos tenham café da manhã. E vamos dizer que você termine de acordar fazendo tudo isso, talvez umas 15 para as 10, né? Terminou de fazer tudo isso, vamos dizer que 10 horas você vai começar a estudar. Então, seguindo o horário que a escola propôs para vocês, vocês vão colocar, por exemplo, das 10 às 11 na segunda-feira, que eu sei que é só matemática. Das 10 às 11 eu vou assistir o conteúdo. Das 11 às 12 eu vou responder a atividade que a professora propôs. Na parte da tarde, você pode ficar livre se você tiver com todas as suas tarefas ok, ou você pode aproveitar para revisar algum conteúdo, porque a vantagem que nós temos agora, gente, é que essas aulas elas estão disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês julgarem necessárias. Só que vocês não estão assistindo nem a primeira vez. A maioria não está assistindo nem a primeira vez. Então, nós não teremos o resultado mínimo esperado se vocês não fizerem a parte mínima esperada de vocês. No dia que vocês tiverem 2 disciplinas, se vocês estiverem acordando nesse horário que eu mencionei, coloca das 10 às 11 uma disciplina, das 11 às 12 outra disciplina, para almoçar, descansa até 2 horas, e aí 2 horas você vai fazer as atividades propostas daquele dia. Não deixem acumular conteúdo. Tá? Nós estamos fazendo tudo isso pensando em vocês, tentando fazer com que vocês aprendam, mesmo à distância, estamos tentando trabalhar o conteúdo. Eu estou tentando trabalhar com vocês o mesmo conteúdo que eu estaria trabalhando em sala de aula. Em menos tempo? Sim, porque eu tenho que gravar vídeos, os vídeos não podem ficar muito longos, né? Em sala de aula, eu teria aí 110 minutos para tratar um conteúdo com vocês, em outra aula, mais 110 minutos para fazer resolução de atividades, em outra aula, mais 50 minutos para tirar dúvida ou reforçar o conteúdo. Nós não temos esse tempo agora, mas você tem um conteúdo para rever quantas vezes você quiser. Só que vocês precisam fazer isso. Nós não podemos, essa parte agora, nós professores não temos acesso agora ao dia a dia com vocês para obrigar vocês a fazerem as atividades como em sala de aula. Muitas vezes, quando vocês não traziam a atividade, eu deixava vocês ficarem mais um tempo, né, na sala fazendo atividade. Nós não temos isso agora. Ou você cria rotina, ou você, infelizmente, não vai ter condições de acompanhar o conteúdo, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para vocês. Eu vi que em algumas aulas aí, algumas pessoas colocaram que não haviam entendido nada do conteúdo, né? E na resolução do exercício passado eu já justifiquei por que vocês não entenderam nada. Mas vocês têm a possibilidade como é que se diz? De ver isso muitas vezes.
e naquilo que vocês não entenderam, lá no WhatsApp, manda uma mensagem, professora, eu não entendi este ponto da aula, faz um print do ponto da aula que você não entendeu, manda para mim no WhatsApp que eu vou explicar de novo. Agora, dizer que não entendeu nada e não dizer por que não entendeu nada é complicado, né? Agora, criem rotina, porque é a rotina que vai salvar vocês, que vai ajudar vocês a estudarem. E se vocês criarem rotina, vocês vão ter o sábado e o domingo livres. Ao invés de você estar fazendo atividade no sábado para me entregar porque passou a semana inteira e não fez, você vai estar com o sábado e o domingo livre porque você vai estar com tudo em dia, com tudo ok, tá? Então, vamos nos adaptar e vamos tentar fazer as coisas como elas precisam ser feitas, para que todo mundo possa aprender, para que todo mundo tenha êxito, ok? Bom, nós concluímos o conteúdo do conjunto dos números inteiros, né? Já foi concluído, já fizemos tudo que era possível estudar no conteúdo. Eu dispensei aí 2 aulas para tratar de expressão numérica, porque é um conteúdo que vocês têm dificuldade, tanto nos números naturais quanto agora com os números inteiros. Então, hoje eu ainda vou postar também a resolução da outra atividade de expressão numérica que eu coloquei para vocês, tá? Mas agora a gente vai dar início ao conjunto dos números racionais. Para estudar o conjunto dos números racionais, nós vamos fazer hoje uma revisão de fração. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no começo deste ano, quando estávamos em sala de aula, eu trabalhei com vocês esse conteúdo de fração. Então, vocês podem pegar aí o caderno de vocês no comecinho do ano e vocês vão pegar aí esse conteúdo de fração e vocês vão acompanhar. Só que eu vou fazer essa pequena revisão, né? Hoje vai ser assim, eu vou mostrar muita coisa, vai ser um pouco mais acelerado, porque eu trabalhei com vocês isso em sala de aula. Porém, eu vou fazer essa pequena revisão para poder entrar na questão dos números racionais, porque o conjunto dos números racionais nós vamos ter uma amplitude maior, uma junção maior de conjunto, né? Um conjunto dentro do outro. E agora a gente vai ter número positivo e negativo, fração positiva e negativa dentro desse conjunto, a gente vai ter número decimal dentro desse conjunto, dízima periódica dentro desse conjunto. Então, antes de mostrar para vocês a ampliação desse conjunto, eu quero revisar com vocês o que já foi visto, tá bom? Em sala de aula. Então, vamos lá que eu vou compartilhar a tela aqui para vocês do conteúdo. Então, vocês estão vendo aqui, conjunto dos números racionais. E aqui, vocês veem, né, que nós temos aqui várias situações aqui nessa primeira tela. Nós temos aqui a fração 6/11, nós temos aqui o número misto, 2 inteiros, 5 sétimos, nós temos aqui uma adição de fração, nós temos aqui número decimal, divisão, multiplicação, subtração, tá? São operações que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar. Esse material aqui eu encontrei na internet, né? São de 2 professoras, Tereza Nascimento e Zumira Castro. Então, assim vai facilitar aqui para a gente. Então, os números fracionários. A Sara quis fazer um painel que representasse as 4 estações do ano. Começou por dividi-lo em 2 partes geometricamente iguais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse quadrado, tá mais para um retângulo, não sei se está bem um quadrado, não. Mas aí ela dividiu ele ao meio. Como se você pegasse aí, vamos dizer, uma folha de papel chamex, papel A4, dobrasse ele ao meio. Então, aí, cada pedaço representa a metade. Cada uma dessas partes do painel é uma metade do painel. A metade nós representamos por essa fração aqui, olha, 1/2, ok?
Aqui está o painel completo da Sara, né? Já dividido aqui em 4 partes, com as 4 estações do ano. A seguir, a Sara dividiu, por sua vez, cada uma das metades do painel, também em 2 partes iguais. Então, ele estava dividido aqui no meio, agora ela dividiu aqui, ó, na vertical. Então, se você fizer essa dobradura na folha de chamex, você vai conseguir também obter aí 4 partes iguais. Obteve o painel dividido em 4 partes geometricamente iguais. Agora, cada uma dessas partes é a 4ª parte do painel. Então, como o inteiro, que era a folha ou papel 40, não sei o que ela usou para fazer, foi dividida em 4 partes, cada parte é 1/4 da folha inteira, tá? E 1/4 do painel é representado por essa fração 1/4. Então, os números representados por 1/2 e 1/4 são números fracionários. E esta representação dá-se o nome de fração. Tá? Então, elas representam uma parte do inteiro, uma fração do inteiro. A parte do painel que representa o inverno e o verão corresponde à metade do painel e é por isso representado por 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é a mesma coisa de 1/2, tá? A fração 1/2. 1/2 é o quociente exato da divisão de 1 por 2. Então, o que a gente tem aqui como ideia? Toda fração, ela representa uma divisão do numerador para o denominador. Então, aqui, olha, 1 dividido por 2 é a mesma coisa de 1/2. Essa barra aqui no meio, separando, representa essa divisão, tá? Então, 1/2 é o quociente, a mesma coisa de 1 dividido por 2. Se você fizer a divisãozinha aí vamos dizer que na calculadora, né? Se você for dividir 1 por 2, você vai obter 0,5. Então, 1/2 equivale a 0,5. Depois, eu vou gravar do canetão, tá? Eu fazendo aqui algumas divisões, fazendo a demonstração dessas divisões aqui, aparecendo os números decimais para vocês recordarem, tá? Apesar de que a gente já viu isso no começo do ano, mas eu posso fazer depois no canetão, quando eu estiver resolvendo os exercícios. 0,5 é também o quociente exato da divisão de 1 por 2. Tá? Então, tanto faz eu colocar aqui 1 dividido por 2 é 0,5, como 1/2 também é 0,5, tá? Então, o número fracionário assim, o número fracionário, o meio, pode ser representado em forma de fração ou em forma de número decimal, tá? Em forma de número decimal. Eu espero que vocês tenham tudo isso ainda anotado no caderno de vocês, tá, gente? Que não tenham jogado fora esse material que a gente trabalhou no começo do ano. Então, o número fracionário, ele pode ser representado assim, em forma de fração, ou se você dividir o numerador pelo denominador, você vai obter um número decimal, que é um número aqui com vírgula, tá? Pensemos agora no número fracionário 1/4. Então, aqui, olha, 1/4. 1/4 pode ser escrito também 1 dividido por 4, né? Como eu falei, toda fração, ela representa uma divisão do numerador para o denominador. Se eu fizer essa continha aqui, 1 dividido por 4, eu vou obter esse número decimal aqui, olha, 0,25. Então, 1/4 é igual a 0,25. Pensem aí numa moeda de R$1. Você tenha R$1
e você querer dividir com 4 amigos. Então, aí, aliás, você e mais 3 amigos. Cada um vai ficar com 25 centavos, né? Então, aqui, ó, 0,25. Portanto, este número 1/4 pode representar-se na forma de fração 1/4 ou na forma decimal 0,25. Então, aqui, olha, 1/2 é um número fracionário e a esta representação dá-se o nome de fração. E aqui nós temos os elementos de uma fração, olha. O que está em cima é o numerador, o que está embaixo é o denominador, e essa barra aqui, que é o traço da fração, ela representa a divisão, tá? Então, aqui, ó, 1 é o numerador, 2 é o denominador. Se o 1 é o numerador, ele representa as partes do inteiro que foram consideradas. E o denominador, em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, nesse triângulo aqui, olha, ele foi dividido em 2 partes exatamente iguais, só uma parte está pintada de amarelo. Isso quer dizer que 1/2 é a metade desse triângulo. Então, 1, que é o numerador, é a quantidade de partes que está pintada. 2, que é o denominador, é a quantidade de partes em que esse triângulo foi dividido igualmente, tá bom? Então, aqui tá, ó, 1 é o numerador, representa o número de partes que foram consideradas. 2 é o denominador, representa o número de partes geometricamente iguais, em que se considera dividida a unidade, tá? Então, o inteiro foi dividido em quantas partes? A quantidade de partes que ele foi dividido fica no denominador. A quantidade de partes que eu estou levando em consideração fica no numerador. Aí, para relembrar aqui como é que a gente faz as leituras, né? Leitura de fração. Aqui, olha, lê-se 1/2 ou simplesmente meio, né? A forma mais correta é meio. Aqui eu tenho 1/3, 3/4, 12/5, 5/6, 2/7, 7/8, 21/9, 3/10, 4/11. Aí vocês vão lembrar, né? Quando o denominador é 10 ou uma potência de 10, a gente vai ler décimo, centésimo, milésimo, né? Os que estão acima de 10 e entre as potências de 10, a gente escreve no finalzinho essa palavra avos. Por exemplo, 4/11, 5/12, 7/13, né? Então, sempre se acrescenta essa palavrinha aqui, tá? Nas potências de 10, nós vamos ler décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, tá? Também já vimos isso. Observe a figura que vai ser dividida em 3 partes geometricamente iguais. Então, tá aqui um retângulo, foi dividido em 3 partes iguais e só tem uma parte pintada. Então, o número de partes em que esse retângulo foi dividido fica aqui no denominador. O número de partes que foram pintadas fica no numerador. Então, essa parte aí pintada de vermelho, que para mim é laranja, corresponde a 1/3. Então, 1/3 do retângulo está pintado. 1/3 é a mesma coisa de 1 dividido por 3. Essa divisão, ela não é exata. Se você pegar aí a calculadora e for dividir 1 por 3, vai aparecer 0,33333 infinitamente, tá?
Não tem fim essa divisão. E aí, quando uma divisão não tem fim, mas está se repetindo sempre o mesmo número, nós chamamos esse número de dízima periódica, tá? Esse aqui, 0,333333333 é uma dízima periódica. É uma divisão que não tem fim, mas quanto mais você for fazendo divisão, mais vai aparecendo aí o número 3 no quociente, tá bom? Um terço representa um número menor, igual ou maior do que a unidade 1. Aí vocês viram, né, que na divisão de 1 por 3 dá 0,3333. Então, 0,3333 é menor do que 1, né? Não deu uma unidade. Então, um terço é menor do que 1. E isso é uma coisa que vai acontecer em todas as divisões em que o numerador for menor que o denominador, tá? Aqui em cima, quando aqui for menor do que o que está no denominador, se você efetuar a divisão, o resultado vai ser sempre menor do que 1. E quando isso acontece, essa fração ela é chamada de fração própria, ou seja, ela é realmente uma fração do inteiro, não chega a ser um inteiro, não chega a ser uma unidade, tá? Então, quando é que nós temos uma fração própria? Quando o numerador é menor do que o denominador, tá? Frações que representam números inteiros. Observe os 3 retângulos geometricamente iguais, divididos em partes também geometricamente iguais. Que fração representa a parte pintada de amarelo? Olha, aqui vocês estão vendo que as figuras foram pintadas inteiras, né? Então, aqui está dividido em 2 partes, está aqui no denominador. E foram pintadas 2, está aqui no numerador. Então, 2 sobre 2 equivale a 1 inteiro. Aqui foi dividido em 4 partes, está aqui no denominador. Foram pintadas 4, está no numerador. Observe que 4 sobre 4 equivale a 1 inteiro. Mesma coisa aqui, foi dividida em 8 partes e foram pintadas 8. A figura foi pintada inteira. Então, uma unidade. Então, cada uma dessas frações, elas representam uma unidade. Então, o numerador e o denominador de cada uma delas são representados pelo mesmo número. Numerador e denominador é o mesmo número. Quando isso acontece, vai dar sempre um inteiro. Tá? Agora aqui, olha. Observe a figura. Que fração representa a parte da figura pintada de amarelo, que para mim é laranja? Observem aqui que nós temos 3 barras, tem 2 barras pintadas inteiras e tem uma pintada das outras da última barra. Então, aqui, como foi o inteiro está dividido em 3 partes, está aqui o denominador 3. E estão pintadas 7 partes, então está aqui em cima o 7. Essa fração, ela representa um número maior ou menor do que a unidade? Aqui você está vendo que representa um número maior do que 1. Por quê? Porque tem 2 barras inteiras e 1/3 da outra. Aqui dá até para a gente lembrar de número misto, né? Que a gente trabalhou também no começo do ano. Número misto é um número que ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Isso vai acontecer sempre que o numerador for maior do que o denominador, tá? Toda vez que o numerador é maior do que o denominador, nós temos um número maior do que um inteiro. Então, aqui, quando isso acontece, nós temos uma fração imprópria, tá? Uma fração imprópria. Observe as figuras representadas. Diz que fração representa a parte pintada, sabendo que cada uma delas está dividida em partes iguais. Então, aqui eu tenho, olha, 3/3,
4 meios. Por que 4 meios? Aqui, ó, cada pedaço está dividido em 2 partes. Então, fica no denominador. Quantas partes estão pintadas? 4. Aqui, cada parte, cada retângulo está dividido em 2 partes. Fica no denominador. Total de partes que estão pintadas, 6. Aqui nós temos 4 retângulos, cada um dividido em 4 partes. E estão todos pintados. Está dividido em 4 partes, então é o denominador. Total de partes, numerador. Então, essas frações, elas representam números inteiros. Por exemplo, aqui, ó, 3/3, 1 inteiro. 4 meios, deu 2 inteiros, ó. 6 meios, deu 3 inteiros. 16 quartos, deu 4 inteiros. Basta dividir. 3 por 3 dá 1, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 16 por 4 dá 4. Então, uma fração que representa número inteiro, se o uma fração ela vai representar um número inteiro toda vez que o numerador for múltiplo do denominador. Toda vez que der uma divisão exata, tá? Se o numerador for múltiplo do denominador, vai dar uma divisão exata. Então, essas frações, elas representam números inteiros. Observe as figuras representadas. Diz que fração representa a parte pintada, sabendo que cada uma delas está dividida em partes geometricamente iguais. Então, aqui, ó, está dividida em 4 partes, uma está pintada. Dividida em 6, 5 estão pintadas. Dividido em 9, 2 estão pintadas. Será que essas frações representam números inteiros? Pela imagem você já vê que não, né? Porque a figura não está toda pintada. Então, não representa número inteiro. São números fracionários. Nessas frações, o numerador não é múltiplo do denominador, por isso não representa número inteiro. O que é, então, um número racional? Isso precisa anotar para vocês não esquecerem, né? Qualquer número que possa ser representado em forma de fração ou razão entre numerador e denominador, tá? Então, isso é um número racional. O número racional é qualquer número que possa ser representado em forma de fração. Então, olha, razão é o mesmo que quociente. Então, aqui, olha, a razão 3/3, ó, o quociente 3/3, tá? Quociente vem de divisão, tá? Então, a razão quer dizer a mesma coisa aí de quociente. Assim, qualquer número inteiro ou fracionário é um número racional, tá? Qualquer número inteiro ou fracionário é um número racional. E aí, a gente vai vendo o acúmulo de conjuntos. Por exemplo, nós começamos estudando os números naturais, depois nós fomos para os números inteiros, e nós vimos que todos os números naturais, eles são também inteiros. E agora a gente vê que todos os números inteiros são também racionais. Se todo número inteiro é racional, quer dizer que os naturais também são racionais, tá certo? Coloque na reta os seguintes números racionais. Observe que todos esses números aqui, todas essas frações, têm o mesmo denominador, que é o número 5. Então, aqui, olha, a reta, vamos imaginar que aqui seja a reta dos números naturais, tá? Ó, aqui, 0, 1, 2 e 3. Entre eles, nós vamos colocar os racionais. Então, como o denominador é 5, eu pego cada pedaço desse e divido em 5 partes. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Cada uma delas eu vou dividindo em 5 partes, porque o denominador é 5.
Se o denominador fosse 4, eu iria dividir em 4 partes. Se fosse 3, eu iria dividir em 3 partes, tá? Então, da distância de 0 até 1, eu dividi em 5 partes. Aí, eu vou olhar aqui quais os números que estão entre 0 e 1. Aqueles que o denominador é menor, que o numerador é menor que o denominador, você já sabe que dá um número menor do que 1. Então, por exemplo, 2/5, eu vou contar 2 casinhas, ó. 1, 2, então 2/5 fica aqui. 4/5, eu conto 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar aqui. O inteiro equivale a 5/5, né? Tá aqui, ó. 5/5, numerador igual ao denominador, dá uma unidade. Nós acabamos de ver. Aí, eu quero agora o número 8/5. Eu vou começar contando daqui, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/5, tá? O número 11/5, ó, bem que estava no 8, né? 9, 10, 11. 11/5. 15/5, aí aqui já estava no 11, né? 12, 13, 14, 15. 15/5. Repare que 15 é múltiplo de 5. Se eu dividir 15 por 5, vai dar 3. Então, 15/5 equivale a 3 inteiros, tá bom? Então, é isso. Para eu representar os números fracionários na reta, eu pego aqui, eu faço aqui, conforme for o denominador, eu vou dividindo aqui os espaços entre os números inteiros. Ó, 0, 1, 2 e 3 são inteiros. Entre eles, eu dividi em 5 pedaços, porque o denominador aqui era 5. E aí, para saber onde vai ficar a fração, eu conto as partes. Se a parte é 2, então eu conto 1, 2. Se fosse 6, eu contaria até aqui, ó, 6. Se fosse 10, contaria até aqui. Ok. Agora já podemos preencher a tabela de dupla entrada da divisão utilizando números inteiros. Então, aqui, olha, não existe divisão por 0. Então, como não existe divisão por 0, aqui, ó, tá só os tracinhos, tá? Não existe divisão por 0. 0 dividido por qualquer número dá sempre 0, tá? Se o 0 for o numerador, o resultado da divisão vai ser sempre 0. Agora, no denominador, não pode ter 0, porque não existe divisão por 0, tá bom? Então, como não existe divisão por 0, aqui, ó, não tem nada, não existe. Agora, se o 0 for dividir outros números, aí vai dar sempre 0. Agora, se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por 1, dá 1. 1 dividido por 2, 1 sobre 2. 1 dividido por 3, 1 sobre 3. 1 dividido por 4, 1 sobre 4. 1 dividido por 5, 1 sobre 5. Mesmo raciocínio aqui para os outros, ó. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 3, fica 2 sobre 3. 2 dividido por 4, fica 2 sobre 4. 2 dividido por 5, 2 sobre 5, tá? 2/5. Para nossa aula não ficar muito longa, eu vou deixar essa parte aqui, tá? Para a próxima aula. Nós vimos aqui a metade desse slide hoje e o restante a gente vê na próxima aula, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Bons estudos. Façam a atividade.